Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos reler os versículos 11, 12 e 13. Nós vamos reler, mas só vamos pregar sobre o 13 hoje, tá? Que vamos encerrar o capítulo 3 hoje. Diz assim, capítulo 3, 11 de 1 Tessalonicenses. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminha a vocês em breve. Essa versão que eu estou lendo é diferente, bem diferente da dos irmãos, mas tem o mesmo sentido. Talvez uma ou duas pessoas na igreja que vão ter essa mesma versão que estou usando. Verso 12 agora. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. 13. E como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Antes de encerrar o capítulo 3, eu quero fazer um momento de gratidão aos presbíteros desta igreja. Já agradeci a toda a igreja, por orarem por mim, pela situação da minha cirurgia, e agradeço agora especialmente aos presbíteros da igreja que mantiveram a continuidade dos cultos, dos estudos bíblicos, das pregações. Quero agradecer a ministração que eles fizeram da ceia do Senhor e outras tarefas da igreja que não deixaram faltar. Agradeço também aos líderes de departamento, das irmãs, dos homens, irmão Carlos, irmã Michele, e dos jovens, irmão Everton, juntamente com o nosso irmão Fernando. Quero agradecer a todos os que mantiveram todos os seus departamentos funcionando, as professoras de criança, enfim, o grupo de louvor, mesmo eu ficando vários dias aí ausente da igreja, mas como os irmãos sabem, era por uma necessidade extrema, de modo nenhum ausente em espírito e nem mesmo nessa comunhão maravilhosa que o Senhor nos deu. Quero receber de um modo especial aqui nesta noite o nosso irmão Joel. É sempre bem-vindo aqui neste lugar. Nosso irmão é nosso, mas está morando lá em Tangará e bem longe de nós. E tem passado aí pela sua situação terrível, que perdeu seu irmão por esses dias agora, e está aqui hoje cultuando juntamente conosco. Seja bem-vindo, irmão Joel, sua família abençoada na presença do Senhor. Queridos irmãos, deixe-me relembrar a vocês o que nós estávamos falando sobre este sermão no final de 1 Tessalonicenses 3, que são esses três últimos versículos, o 11, o 12 e o 13. No versículo 11, nós falamos que o apóstolo Paulo orava por situações aparentemente corriqueiras. Olha o que ele diz: que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminha a vocês em breve. Ora, parece um tipo de oração simples demais. Tem gente que fala assim: eu não vou ficar incomodando Deus por muita coisa não, Deus tem mais coisa para fazer, não é isso? Quantas pessoas eu já ouvi dizerem isso? Porém, Jesus disse, sabe o quê? Que Deus se preocupa até com os fios de cabelo da nossa cabeça. Tem irmãos que estão perdendo os fios, eu também já estou, perdendo os fios de cabelo, toda vez que o Fábio vai cortar, ele fala: pastor, essa parte aqui. Eu falo: Fábio, você não pode falar nada. Mas, queridos, Deus se preocupa, disse Jesus, com cada fio de cabelo da nossa cabeça. Imagina se Deus teria muita coisa para fazer a ponto de não preocupar com você. Que Deus é esse? Aí tem gente que não ora. Ele não ora pelas coisas corriqueiras, não. Ele não ora pelas coisas corriqueiras do dia a dia, não. Não, isso aqui eu tenho que fazer mesmo de todo jeito, não vou nem orar. Não, meus queridos, Paulo está dizendo: eu oro para que eu possa ir até vocês.
Segunda coisa que Paulo ora, está no versículo 12, é para que os irmãos aumentem em amor uns para com os outros, da mesma forma que Paulo, Silas e Timóteo também os amavam. Ou seja, um aprofundamento na relação, na comunhão. E como nós estudamos naquela ocasião, este amor aqui não é o amor de amizade, não é o amor de afinidade, é um amor que no grego é chamado agape. Todo mundo fala ágape, né? Mas o acento está no segundo A, no Gá. Agape, lá no grego está assim. Então, este amor agape é o amor desinteresseiro, é um amor que o mundo não pode ter. Somente os filhos de Deus podem ter o amor agape. Quando Jesus ressuscitado se encontrou com Pedro, o apóstolo Pedro, na praia, Jesus perguntou para ele: Simão, tu me amas? Jesus estava usando amar no verbo agape. E Pedro não conseguia responder, irmãos, no verbo agape. Quando você lê o texto grego, você vê essa distinção. Pedro ficava envergonhado de Jesus perguntar para ele: você me ama? Agape? Agape. E Pedro respondia: eu te amo, mas filos. Amor filos. Filos quer dizer amigo. Pedro não respondia agape, porque ele não podia mentir para Jesus. Ele não podia mentir e dizer: Senhor, eu te amo desinteressadamente, como o Senhor me ama. Ele não podia, porque ele já tinha mentido para Jesus uma vez. Ele tinha, por mais que na cabeça dele fosse verdade, que ele não ia negar Jesus, ele falou: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Mas quando chegou na hora H, ele negou Jesus. E agora Pedro não confiava mais em si mesmo. Ele disse, ele deve ter pensado assim: para que eu vou dizer que eu amo esse homem com o mesmo amor que ele me ama, se ele conhece o meu coração mais do que eu mesmo? Aquele dia eu achei que não ia negá-lo e neguei o meu Senhor. Então Pedro não respondia com agape, mas ele respondia que amava. Ele usou filos. Ou filos é substantivo, filéu é o verbo, né? Filéu. Ele usou o verbo filéu. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E ele falou: sim, Senhor. Mas Jesus usou agape, e ele respondeu filéu de novo. E quando Jesus perguntou a terceira vez, a Bíblia diz, lá no grego, né? A Bíblia diz que Jesus na terceira vez usou filéu. Pedro, você me ama? Agora com o amor de amigo. Aí Pedro, a Bíblia diz, Pedro se entristeceu, porque ele sabia que o amor dele não chegava ao nível do amor de Jesus. E ele baixou a cabeça e respondeu que sim, que amava Jesus, filéu. Ele não respondeu agape. Mas quando Pedro vai escrever a carta dele, lá na primeira carta, capítulo 1, ele diz assim para todos os seus leitores: Jesus, a quem vocês não viram, mas vocês amam. E ele escreve com agape, o amor agape, que ele aprendeu a amar Jesus com este amor. Por isso que João, o outro apóstolo, escreveu também na sua carta, na primeira carta, no capítulo 4, verso 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém tem iniciativa de amar a Deus não, gente. Você só ama a Deus se ele te amar. Aí as pessoas prontamente já dizem, sabe o quê? Ora, mas Deus amou todo mundo, então... E eu pergunto, então por que todo mundo não ama Deus? Se Deus amou todo mundo, e a Bíblia diz que quando Ele ama, a gente também ama Ele, por que todo mundo não ama Deus, se Deus amou todo mundo? Está vendo? Então foi isso que nós pregamos. Agora eu quero encerrar a mensagem de hoje no versículo 13, que Paulo agora aprofunda a sua trilha de oração
Primeiro, ele orou por uma coisa aparentemente corriqueira, sua viagem. Segundo, ele orou para que os irmãos tivessem amor profundo uns para com os outros. E agora, em terceiro lugar, ele ora para que a santidade prepare os crentes na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor cristão vai firmar os crentes em santidade na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando Jesus voltar, faça o caminho reverso aqui para você ver. Quando Jesus voltar, ele vai levar um povo santo, mas o povo santo só pode estar firmado em santidade no amor. No amor. Uma prática constante, meus irmãos, obediente e conforme a vontade de Deus do amor cristão, promove esta firmeza de um coração na santidade do Senhor. Porque é como se Jesus perguntasse hoje para você, igual ele perguntou para Pedro. Ele perguntasse: você me ama? Mas agape. Eu não estou falando do amor que tem ida e volta, não. Porque esse aí a gente ama, né? Eu gosto demais das pessoas que gostam de mim. Quem é que não gosta? As pessoas que me amam, eu também amo. Esse amor de mão dupla é muito bom, é maravilhoso. Mas aquele amor que só você ama e a pessoa não. Eu não estou falando aqui de casais que ficam decepcionados, que deu errado porque a menina ama o cara e o cara não está nem aí. Não é isso não. Eu estou falando de inimigos que se levantam contra você e você deve amá-los mesmo sem gostar. Só o crente transformado pode ter isto. E isto leva ele à santidade. Por isso que Paulo diz, olha o 13, e como resultado, ou seja, se vocês se amarem mesmo com agape, o Deus nosso Pai tornará o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Paulo pede que Deus confirme e fortaleça, assim como ele havia no verso 2 enviado Timóteo para fortalecer e confirmar os irmãos acerca da sua fé. Agora ele pede que Deus mesmo fortaleça e confirme a fé ou a vida daqueles irmãos em santidade por causa deste amor que ele havia falado no verso anterior. Paulo está dizendo que tua santidade seja irrepreensível. Observe que temos aqui 3 coisas que Paulo coloca: confirmação, irrepreensibilidade e santidade. Vamos ver 4 coisas sobre essas 3. Primeiro, tem crente que a santidade dele é repreensível. Ele é santo. Porque o que é santo, irmãos, né? Deixa eu definir isso aqui, porque quando eu falo santo, as pessoas já estão pensando em São Cristóvão, né? Em São João, não é isso não. Quando eu falo santo, ou quando a Bíblia fala santo, a Bíblia está falando de pessoas separadas do mundo para servirem a Deus, tá? Isso é ser santo. A Bíblia não diz que não existe ninguém santo. O mundo não fala isso? O pessoal do mundo não fala isso? Não existe ninguém santo. Claro que existe. Nós somos santos. Nós que nos separamos do mundo para Deus somos santos. O que não existe, sabe o que é? É alguém que não peca. Impecável não existe, mas santo sim. Tem uma frase que o pessoal do encontro, eu nem gosto do povo do encontro, não, do povo eu gosto, né? Eu não gosto do encontro do povo, mas tem uma frase do povo do encontro que eles falam que eu até concordo. Eles falam assim: nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Essa é uma verdade bíblica. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós já fomos separados deste mundo, irmãos. Isso significa ser santo, não é impecável não. Você vai continuar pecando, porém você tem que lutar contra isso. Isso é ser irrepreensível. Mas tem crente que a santidade dele é repreensível. Tem crente que o fato de ser santo para ele, ele vem para a igreja da mesma forma que ele vivia no mundo e ele quer continuar. Porque falaram para ele
que Jesus disse: vinde como estáis. Eu nem sei onde é que está esse versículo, né? Eu não sei onde está este versículo. Vinde como estáis. Não sei. E olha que eu já li a Bíblia, hein? Eu já li a Bíblia, muitas vezes. Muito em vista de alguns, né? Mas em vista de outros eu li pouco. Tem gente que já leu 100 vezes a Bíblia, né? Em vista desses aí eu li pouco. Mas tem gente que não leu nenhuma. Então, em vista desse eu li muito, né? E eu nunca encontrei este versículo: vinde como estáis. Não existe. Mas as pessoas usam isso como uma desculpa para elas continuarem do jeito que elas vieram. Você pode até vir como você está, mas Deus não quer que você fique do jeito que você veio, porque senão você não foi transformado. Então, tem gente que a santidade é repreensível. Segundo, tem gente que a santidade não é fortalecida. Paulo está dizendo que Deus fortaleça vocês em santidade. Tem gente que a santidade dele não é fortalecida. Ele é santo enquanto está perto de pessoas santas. Quando ele chega perto de pessoas mundanas, ele se torna mundano. O irmão Marcelo estava me mostrando no WhatsApp ali de um grupo, né, da empresa, né? Aí, ele mostrando ali antes do culto para mim: olha aqui, pastor, o que o povo fica postando? É bebedeira, é pescaria, é rio, é não sei o que, pai, cervejada e mulherada e tá. Olha o que eu vou postar aqui. Aí ele me mostrou lá: hoje é o primeiro domingo do mês, a ceia do a ceia do nosso Senhor, momento único, nada comparável. Aí pá, coloca lá no grupo. Ô Marcelo, você está acabando com a graça do grupo, meu amigo, né? O mundo não gosta disto, porque isto aqui é um aspecto de santidade. Isto aqui é separado do mundo. Isto aqui é separado do pecado, por isso eles não vão gostar. Quem é que vai gostar de estar lá colocando coisa de curtição e você vai lá e coloca uma coisa de Jesus? Jesus estraga a curtição do povo, gente. Estraga. Então tem crente que ele só é santo perto de um santo, mas quando ele está perto do ímpio, ele fica meio ímpio também. Terceiro, há crentes cuja irrepreensibilidade não é santa. Ele é irrepreensível, mas não na santidade. Ou seja, ele é um homem direito, ele é uma pessoa correta, mas não é porque é santo, não. É só porque é moralista. Ele quer viver uma vida cujos méritos dele possa servir para ele falar para os outros quem ele é. Eu sou um cara honesto, eu não dou bolo a ninguém, eu pago minhas contas, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, eu não estou aqui para passar perna em ninguém. E ele usa estas coisas como a irrepreensibilidade, mas não em santidade. Não é para a glória de Deus, não, é para a glória dele. E quarto, tem crentes cuja firmeza não é em santidade. Tem como você ser firme sem ser santo? Tem pessoas que vão continuar na igreja até Jesus voltar, mas elas não serão salvas, irmãos. Preste atenção nisso, por favor, para que vocês não fiquem enganados. Tem crente que vai ficar na igreja até Jesus voltar, mas a firmeza dele não é santa. E quando Jesus voltar, esta pessoa será condenada. E sabe o que essa pessoa vai dizer para Jesus? Olha lá em Mateus capítulo 7. Abre lá. Pode abrir, porque depois você vai dizer que eu estou inventando. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Vocês que são inimigos da vontade do meu Pai. Sabe aquele tipo de crente que fala assim: ninguém manda em mim não, na minha cabeça eu que determino minhas coisas, como eu vou ser e tal. É esses aí. Eles vivem de acordo com a própria vontade, não a vontade do Pai.
naquele dia, por mais que ele tenha expulsado demônio, por mais que ele tenha profetizado, ele não vai conseguir entrar no céu. E tem gente que fala, né? Como eu disse na ceia aqui, o fermento dos saduceus. O fermento dos saduceus é tirar as coisas que estão na Bíblia. Jesus está falando bem aqui, ó, no versículo 22. No dia do juízo muitos me dirão. E tem gente falando que não existe dia do juízo. Não, esse negócio de dia do juízo não existe. Ele quer saber mais do que Jesus, o Filho de Deus, que está dizendo aqui que vai ter um dia do juízo, e o juiz vai ser ele. Porque se o juiz fosse outro, ainda ia, irmãos, mas o juiz vai ser Jesus, que não aceita suborno, ninguém vai poder mentir para ele, porque ele conhece você por dentro e por fora. Não vai ter um só pensamento seu, dos 10.000 que passam por dia na sua cabeça, né? Sabia que é mais ou menos 10.000 pensamentos que passam na nossa cabeça por dia? Multiplica aí 10.000 por 365, dá 3.650.000 pensamentos por ano. Quantos anos você tem? 40? Multiplica 3.600.000 por 40. Nenhum destes pensamentos está esquecido do nosso Senhor Jesus. Nós já esquecemos, mas Ele não. Então, quando chegam essas possibilidades, Paulo ora para que isso seja costurado no meio do povo de Deus. O coração dos crentes precisa ter essas coisas costuradas: santidade, firmeza e irrepreensibilidade. O que é isso, pastor? Irrepreensibilidade é você viver de modo que ninguém te censure. Às vezes nós seremos censurados por causa dos nossos erros, mas quando você for censurado, você tem que fazer? Pedir perdão. Pedir perdão e corrigir, porque você volta a ser irrepreensível. Olha o apóstolo Pedro, nós não estamos falando dele também aqui? Apóstolo Pedro se tornou repreensível uma certa ocasião, e Paulo viu isso. Quando os judeus não estavam perto, Pedro sentava perto dos gentios e comia com eles. Quando os judeus vinham chegando, Pedro se levantava e se afastava e não queria sentar mais com os judeus. E Paulo diz para ele: Pedro, você está sendo repreensível, você está sendo hipócrita. Até Barnabé está se deixando levar pela sua hipocrisia, Pedro. Paulo repreendeu Pedro, irmãos, por causa da hipocrisia de Pedro. E olha, Pedro já era convertido aqui. Paulo está falando, não é de uma situação antes de Jesus ir para o céu, não. Jesus já tinha ido para o céu, o Espírito Santo já tinha descido, Pedro já era um apóstolo conhecido, mas ainda estava se tornando digno de repreensão. Paulo repreendeu Pedro. O que Pedro fez? Pedro continuou no pecado? Não. Pedro se arrependeu e voltou para a santidade irrepreensível. Uma hora ou outra você será censurado, porém arrependa-se e volte. Então este aqui é um ponto da oração que Paulo vai falar mais tarde no capítulo 4. Volte lá agora, 1 Tessalonicenses 4. Olha só, o capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Algumas versões vai dizer santificação, né? Mas veja bem, tudo que Paulo está falando lá no verso 13, ele vai desenvolver melhor no capítulo 4. Então eu vou deixar também para desenvolver nas próximas pregações. Por enquanto, o que eu quero dizer está lá no verso 13. Que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele. Então é isto. A firmeza, a irrepreensibilidade na santidade deve ser diante de quem? De Deus o Pai. Olha aí o que ele está dizendo, irmão. Mais uma vez, verso 13. Que Deus, o nosso Pai, torne o coração de vocês forte, irrepreensível e santo diante dele. Diante dele. Os reformadores usavam um termo em latim chamado corandel. Esta palavra, ou este termo, né, duas palavras, corandel, significa diante de Deus, perante Deus. Este é o significado do termo latino, corandel. O que significa? Significa que
Os crentes têm a sua vida totalmente à vista de Deus. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos é inescapável aos olhos de Deus. Então, tudo que você faz, seja pública ou seja solitariamente, deve ser feito para a glória de Deus. Caso contrário, você está pecando corandel. O que é corandel? Diante da face de Deus. Você está ofendendo a face de Deus. Porque toda a nossa vida é corandel. Não esqueça esse termo, tá? Um termo latino, coram, quer dizer diante, perante, e a face, né? E del quer dizer Deus. Toda a sua vida, meu irmão, seja lá no público, no seu trabalho, na escola, seja onde for, ou seja secreto, no seu quarto, quando ninguém está em casa, quando você está no banheiro, quando você está sozinho, sua vida é corandel, sua vida está na presença de Deus. Tudo que você fizer, ou irá glorificá-lo, ou irá ofendê-lo. Então, quando Paulo diz isto, que sejam santos diante dele, Paulo está tentando dizer o que os reformadores explicam no século XVI com este termo, corandel, a face de Deus. Houve no século XIX, século XX, início do século XX, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Ele escreveu um livro chamado O Ser e o Nada. E ele diz ali naquele livro que nós só nos descobrimos por meio do outro. Sem o outro, você não se descobre. Então ele dá um exemplo. Ele fala de um personagem que estava andando no corredor de uma casa, sozinho, e percebeu um barulho quando passou pela porta de um quarto. Então ele parou ali e olhou pelo buraco da fechadura daquele quarto. E o que ele vê pelo buraco da fechadura? Um casal em sua relação íntima. Então ele fica absorto, ele fica envolvido com aquilo que ele vê, ele olha em todas as direções da casa e não vê ninguém. Então ele continua olhando pelo buraco da fechadura. Ele não se percebe. Ele está envolvido com a cena erótica, ele não se percebe e ele domina a situação. Para ele é dominante da situação, porque ele está vendo sem que ninguém o veja. Mas Sartre diz que de repente naquela casa aparece o outro, e vê aquele homem olhando pelo buraco da fechadura. Aí depois disso, o personagem se identifica, e agora ele tem que se apresentar diante do outro que o viu olhando, que o viu observando. Ele estava seguro da situação, ele estava dominante, porque ele não era o observado, ele era o observador. Mas agora ele está sendo observado e ele descobriu que tem alguém olhando para ele. Se aquele casal de dentro do quarto soubesse que tinha alguém lá fora também olhando a intimidade deles pelo buraco da fechadura, eles também se descobririam, se envergonhariam e teriam que se apresentar a esse outro. Todo aquele que observa se sente o juiz, mas quando ele é observado, ele se sente o réu, ele se sente o condenado. Por isso que quando ele é visto pelo outro, o outro de Jean-Paul Sartre, ele não se sente mais juiz de nada e sim culpado. Então Sartre quer dizer com isto que o outro nos revela, e sem o outro nós não descobrimos quem nós somos realmente. Nós só descobrimos quem nós somos se tiver outro a quem nós tivermos que dar satisfação. Olha, Sartre era ateu. Obviamente que eu não vou concordar em quase nada do que ele fala. Mas de fato, aqui está uma grande verdade. O outro te deixa sem chão. Quando você é o observador e ninguém te observa, você se sente seguro. Mas a partir do momento que você é observado, a sua segurança acaba. Porém, aonde foi que Sartre errou?
quando ele disse isso aqui. É que ele percebe a nossa consciência em maus lençóis diante do outro ser humano, mas como ele era ateu, ele não percebe os nossos maus lençóis diante do outro que é Deus. Isso ele não percebe. Ou seja, Sartre dizia: Deus não existe. Sartre dizia o seguinte: Deus não existe e eu, como o ser de mim mesmo, é que devo fazer o sentido da minha vida. E o sentido da minha vida, porque a vida em si não tem sentido, segundo ele, quando eu der ou não sentido à minha vida, eu estou condenado, olha diz a frase dele, eu estou condenado a ser livre. Porque é na minha liberdade que eu tomo a decisão que eu tenho que tomar. Para ele, chamado filósofo existencialista, né? Os filósofos existencialistas, eles pensavam assim: nada faz sentido. Você que dá sentido às coisas. Então você tem que fazer a somatória de todas as coisas para ver qual o sentido que você vai dar diante de uma situação. Por exemplo, ele dá outro exemplo também de uma pessoa que quer cometer um suicídio. Você passa por um viaduto à noite, ali tem uma pessoa pronta para se jogar na beira daquele viaduto para baixo. E você passa, mas você pensa como Sartre: a vida não tem sentido. Então o que tem deixar essa pessoa pular? O que tem? A vida não tem sentido. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque a minha decisão de fazer alguma coisa vai implicar nessa prisão que nós temos. Segundo ele, nós temos uma prisão de fazer o que é certo. Veja que sentença Sartre deu para a humanidade, irmãos, que a filosofia existencialista dá para a humanidade. Se a vida não tem sentido, por que você vai impedir uma pessoa de cometer suicídio? Se não há sentido, deixa ela acabar com o sofrimento dela, ué. Agora veja, Sartre não percebeu que existe um ser outro e totalmente outro, que é Deus, que de fato Deus não só o outro total que está tão inalcançável de nós, como também Ele é aquele que imanentemente penetrou em nossos ambientes, quando Ele veio à Terra por meio de Jesus Cristo. Diante dEle, nós temos que viver, diante dEle nós temos que nos mover, diante dEle nós temos que existir, diante dEle nós fazemos, diante dEle nós falamos, e tudo que fazemos e falamos, nós fazemos e falamos diante dEle, pois diante dEle prestaremos contas de tudo que fizemos, falamos, e tudo que deixamos de fazer, e muito mais. Então lembre de uma coisa: corandel, você está diante de Deus o tempo todo, todo o tempo, até mesmo quando você está sozinho e os desejos de pecar vêm sobre a sua mente e você começa a armar situações para você pecar. Deus está lá, a face de Deus está lá. E Paulo continua orando, dizendo que esta corandel está no quê? Na vinda de Jesus. Olha o final do 13 para nós encerrarmos. Ele diz: diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar. Tem gente que diz: Jesus não vai voltar não. Olha o fermento dos saduceus aí, tirando da Bíblia o que a Bíblia está dizendo. Jesus vai voltar, irmãos. A placa da nossa igreja, ela dá esse anúncio: Igreja Missionária, volta de Cristo. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E nós temos que viver uma vida de santidade corandel, porque Ele vai voltar. Por isso que eu disse que essa santidade que Paulo está falando nos prepara para a vinda de Cristo. Na Bíblia de vocês aí está a esperança, né? Nos prepara para a esperança. Há uma intensa responsabilidade do crente sobre a sua vida de santidade, porque ela aponta para o escatom, os últimos dias. Obviamente que
não é a santidade que vai te salvar no último dia, tá? Eu vou ser santo para ser salvo, não é isso? Deixa eu voltar a ceia aqui novamente. Isso aí, fermento dos fariseus. Eu vou ser santo para ser salvo, fermento dos fariseus. E qual que é o fermento dos saduceus nesse caso? Os saduceus dizem assim: não precisa mexer com santidade não, você já está salvo mesmo, para que você vai mexer com ser santo, né? Tudo que você fizer, Deus já resolveu. E essa é a doutrina dos saduceus. O fermento dos fariseus coloca uma coisa que a Bíblia não diz, ele aumenta, e o dos saduceus tira. A Bíblia não diz que você é salvo porque você é santo. Não, você é salvo pela graça de Deus, pela graça, e por meio da fé. Tem nada a ver com suas obras, nem com sua santidade. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que depois que você é salvo, você se santifica. Amém? Você entendeu isso agora? Você não é salvo porque você se santifica, mas depois que Deus te salva, pela graça, você se santifica. Então não deixe a doutrina dos fariseus aumentar uma coisa que não existe, mas também não deixe a doutrina dos saduceus arrancar uma coisa que existe. Então, como Paulo fala de uma santidade como uma abertura, né, para o que ele vai dizer lá no capítulo 4, aqui também ele fala da vinda do Senhor, né? Lá, olha o capítulo 4, 14, olha lá, ele diz assim: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, e também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. E mais para frente ele diz o seguinte, no 16, né? Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus, e primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Está vendo que Jesus vai voltar? E vai ser desse jeito. Os mortos vão ressuscitar, vai haver toque de trombetas, vai haver um grande cataclismo neste mundo, neste universo. Jesus vai voltar. Paulo vai desenvolver isso melhor no capítulo 4, então eu também vou deixar para as próximas pregações, para desenvolver melhor o assunto da volta de Cristo. Mas antes de falar sobre a volta de Cristo, lá no versículo 14 em diante, eu vou falar sobre a santidade, nos versículos 3 do capítulo 4, no verso 3 em diante. Então eu vou seguir a ordem do apóstolo Paulo aqui, tá? Então, queridos, só uma coisa que eu quero deixar claro aqui, aí no verso 13, volta aí no capítulo 3, 13 e o final. O presbítero Lorival me chamou a atenção para este versículo, que eu tinha lido diversas vezes, mas não tinha reparado para esta frase. Na Bíblia dos irmãos, ela deve falar de outra forma. Eu vou ler na versão que eu estou usando aqui. Na versão de vocês deve dizer assim: para confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, né? Na minha diz assim: e como resultado que Deus nosso Pai torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele. Agora olha, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Presta atenção nisso, irmão. O que quer dizer isto? O presbítero Lorival me chamou a atenção para isto. Todo crente que morre agora, desde a morte de Cristo até agora, e vai ser assim até Jesus voltar, todo crente que morre, o corpo dele vai para o cemitério e a alma dele vai para o céu. Lembra que eu já expliquei isso aqui na igreja? Isso se chama o seio de Abraão, ou paraíso, ou terceiro céu, ou milênio, ou debaixo do altar. Vários nomes a Bíblia dá para essa mesma coisa: estar com o Senhor, né? Deixar este corpo. É tudo a mesma coisa. O crente verdadeiro que morre fisicamente, o corpo dele vai para o cemitério e o espírito dele vai para o céu. Já vai para o céu. Certo?
Paulo está dizendo aqui no verso 13 que quando Jesus voltar, Jesus vai voltar com todos estes santos que estão lá. Não é voltar com a igreja arrebatada, igual o povo ensina. Jesus vai arrebatar a igreja, depois ele vai voltar com a igreja e não sei o que, de 7 anos depois. Nada disso. Paulo está falando daqueles crentes que morreram. Eu vou explicar isso quando chegar no capítulo 4, tá? Porque ele vai falar dos crentes mortos. No capítulo 4, verso 15. Ele vai falar dos crentes mortos. Mas só dando essa palhinha aqui para os irmãos para a gente finalizar. Todo crente que morre com Cristo verdadeiramente, o corpo vai para o cemitério, a alma vai para o céu. Quando Jesus voltar, Jesus vai trazer as almas destes crentes e Jesus vai ressuscitar os corpos dele que estão no cemitério, num corpo novo de glória. E essas almas que já estão lá glorificadas se juntarão ao seu corpo novo de glória e viverão eternamente no novo céu e na nova terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o que temos aqui é Jesus voltando com seus santos, mas os santos que morreram. Porque nós, os que estarmos vivos, que estivermos vivos, ainda estaremos na terra quando Jesus voltar. E então seremos transformados pela presença gloriosa de Cristo e os ímpios serão destruídos. Então eu finalizo com a seguinte mensagem para você. Primeiro, você tem orado pelas coisas aparentemente insignificantes? Ou você tem... Não, isso aí não precisa de orar, não. Está igual a história da empresa, né, que marcou um almoço para todos os funcionários, naquele restaurante chique. Só tinha gente mundana, gente ímpia. E tinha um crente lá. Aí na hora do almoço, no meio do restaurante chique lá, o crente foi e baixou a cabeça dele. Começou a orar. Aí uma dona, madame lá, falou: ainda se usa essas bobagens de agradecer? Aí ele falou: não, moça, é só com seres humanos. As galinhas lá de casa não agradecem, os porcos não agradecem, não. Eu jogo os trem para eles, sai rachando tudo na comida, nos dentes. Não agradece nada. Os porcos, os bichos não agradecem, mas gente agradece. E eu me lembrei hoje, né, meditando aqui nessa passagem para falar para os irmãos, eu me lembrei quando eu era criança. Meu pai e minha mãe tem que orar pelo alimento e não sei o quê, agradecer a Deus. Eu pensava assim, mas eu nem comi ainda, como é que eu vou agradecer uma coisa que eu nem comi? Eu era criança. Primeiro tem que comer, depois que eu comer eu oro e agradeço. Senhor, obrigado pela comida. Eu pensava desse jeito, e até um tempo, né, eu ainda pensava com o estômago, eu acho. E depois o Senhor foi me trazendo esta luz. Ora, você tinha que agradecer só de estar vivo para poder mastigar. Você só vai comer porque eu vou deixar. Eu podia tirar seu fôlego de vida antes de você mastigar um caroço de feijão. Eu tenho que agradecer de eu ter respirado hoje de manhã. Eu poderia ter, a minha alma ter acordado no inferno, se Deus não quisesse me salvar. E aí? Você tem orado pelas coisas aparentemente insignificantes? Segundo, você tem desenvolvido teu amor na igreja, uns para com os outros? Não é aquele amor de amizade. Você me ama, irmão? Se você me amar, eu te amo. Aí é fácil. Não é esse não. É você amar até aquele que não te ama. E aí? Você tem desenvolvido isso? E terceiro e último, o amor tem te levado a ser um crente santo e irrepreensível? Corandel. É na face de Deus que nós estamos. E na face de Deus nós estamos quando estamos aqui agora, neste grupo de crentes, mas também quando estamos sozinhos diante de um pecado. Corandel. Santidade diante do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus.